Olá, Sagitariano! Seja muito bem-vindo, você que é de Sagitário ou você que tem ascendente em Sagitário. Vamos aqui trabalhar uma previsão muito importante, que é a previsão da lunação, que é a lua nova, que inicia agora dia 20 de novembro, pegando exatos 28 graus do signo de Escorpião. Vamos entender como tudo isso vai te impactar, por isso que é importante assistir esse vídeo agora, depois assistir um pouquinho lá na frente de novo, porque esse tema ainda se desdobra por 28 dias, tá bom? Por isso que é um tema muito, muito importante que devemos levar aqui em consideração, porque as coisas vão ali ainda ganhando forma, ganhando vida, tá bom? E aqui eu já quero agradecer as curtidas, os compartilhamentos, a inscrição que você tem aqui no meu canal. Agradeço de coração se você está aqui pela primeira vez, gostou do conteúdo, então já peço que você curta, se inscreva, por favor, para que você receba todas as notificações, tá bom? Então vamos lá, Sagitário, vamos entender como tá tudo isso aqui para você, porque o tema que está sendo mexido, ele é um tema bem trabalhoso, o céu tá muito positivo, tá? Nós temos um céu aí de destravamento, tá destravando coisas aí importantes na sua vida, que eu já vou te explicar o que que é, mas ele é um setor um tanto delicado para se tratar aqui, para avaliar, mas assim, você vai ver que é fácil de entender, tá bom? Que eu vou trazer aqui vários panoramas. Acontece que essa alunação, ela tá mexendo com questões que envolvem o seu psicológico, seu estado emocional barra psicológico, tá? Tá falando sobre coisas que você vem reprimindo ou analisando em segredo barra silêncio, tá? Para alguns aqui pode envolver segredos, para outros pode envolver silêncio, meditação, avaliação, porque esse local em que ocorre essa alunação, ele é um local de recolhimento, ele é um local de pausa, de análise. Então, se você estiver se sentindo mais introspectivo, que você já pode estar já entrando nessa frequência, sabe? Aquela vontade de pausar, de ficar quieto, de se preservar ou de trabalhar as coisas com mais discrição, faz todo sentido, tá bom? Todo sentido. Mas os aspectos aqui são aspectos interessantes, nós temos muitas retrogradações aqui. Nós temos o planeta Urano como protagonista, que também está retrógrado. E tem outros planetas retrógrados, Netuno, Saturno, Júpiter, inclusive Mercúrio hoje está retrógrado. E vai ficar até o dia 29 de novembro. Então, ele ficou dia 9 de novembro e ficará até o dia 29 de novembro em movimento retrógrado. Então, eu vou explicar tudo isso para você com calma, para que você possa fazer sua análise. Mas o que a gente precisa entender da retrogradação? A retrogradação, ela é uma oportunidade da gente retomar algumas situações que são importantes aqui, que lá atrás você não conseguiu e que talvez agora, com toda certeza, porque agora você já viveu bastante situações, você já entendeu muitas coisas e agora você talvez parte para uma reflexão profunda aí para destravar uma área da tua vida, tá? Que no teu caso é destravar medos, destravar aflições emocionais, medo da solidão, aqui medo da solidão, talvez você passou por situações em que você se sentiu muito aflito emocionalmente, com uma sensação de poxa, tô sozinho no barco. Para alguns isso pode estar envolvendo até uma prisão mesmo, literalmente uma prisão, tá? De repente uma pessoa que tá presa numa situação também para outros de saúde. Quando eu digo prisão, é prisão mesmo, né? Pode estar passando por alguma questão jurídica, judicial aí, em que você teve que
se isolar e que para alguns pode ser clínicas de reabilitação, mas para a grande maioria, isso aqui está ligado a um destravamento dos seus medos, né? Como se agora você tivesse mais consciente daquilo que você pode alcançar, daquilo que realmente a tua alma deseja e que para alguns implica em mudar muitas coisas, quebrar muitas estruturas na sua vida que trouxe para você algum tipo de prisão. Por exemplo, né? Prisão, para alguns, como eu disse, pode ser uma prisão literal, uma prisão mesmo. Você pode estar preso ou ficou preso aí por um tempo, por N motivos, enfim, não vou entrar nisso agora. Aqui não é o julgamento, mas é o entendimento. E para outros pode ser uma prisão mesmo, sabe? Eu lembro que eu fiz uma previsão para vocês em que eu falei que para a grande maioria vocês passaram por uma prisão familiar, né? Uma prisão em família, uma prisão com às vezes não poder sair de casa porque o pai e a mãe tá doente, ou não poder tomar decisões importantes porque eu cuido do meu irmão, ou resolvo isso para minha mãe, ou tô na casa da minha mãe, tô na casa não sei quem. Pode para alguns, tá? Mas aí eu quero trazer para você uma reflexão. O que é que te prende? O que é que te oprime? O que é que vem trazendo para você grandes aflições emocionais e psicológicas? Você tem aqui uma bênção acontecendo, porque há um destravamento disso. Isso aqui pode, inclusive, envolver medos. Quer ver a coisa mais terrível que acaba com uma pessoa e gera grandes prisões? É o medo. Às vezes o medo de avançar, o medo de seguir em frente, o medo de fazer algo novo, né? E aí você fica ali preso numa empresa que não tem nada a ver, preso numa realidade que não condiz mais com você, com a tua alma, com tudo aquilo que você vibra, com tudo aquilo que representa quem você é, tá? Então, a boa notícia é que Urano, que é o protagonista, ele está ajudando você a se libertar de uma prisão. Isso aqui pode ser também uma prisão psicológica, no sentido de ter uma ideia, ter uma maneira de pensar que também atrapalhava ali muito o teu processo evolutivo. Lógico que para cada um, eu tô dando vários caminhos, tá vendo aqui, ó, vários caminhos, tá? Se você, Sagitário, é uma pessoa que faz terapia, ou você busca algum caminho religioso, né? Aliás, tira a palavra religioso, espiritual, tá? Caminho espiritual, religião é uma coisa, espiritualidade é outra, totalmente diferente. Espiritualidade não tem nada a ver com o local religioso, mas com o seu despertar, o despertar do teu espírito. Então, se você tem algumas práticas espirituais, aqui você vai ter a oportunidade de entender muitas coisas. Se você faz terapia, você vai ter oportunidade de entender muitas coisas nessa terapia, em que vai ajudá-lo a vibrar diferente e a quebrar uma estrutura que talvez estava ali te impedindo muito de viver e de fluir, né? Porque às vezes a gente vive uma realidade em que a gente pensa assim, poxa, isso aqui nunca vai acabar, né? Isso nunca vai se finalizar, poxa, isso aqui sempre vai ser assim, né? Então a gente fica vivendo aquela vibração e aí um dia você muda a tua mentalidade, um dia você passa por um procedimento espiritual, ou uma terapia que você fala, poxa, mas eu posso sim, eu não preciso esperar coisas acontecerem para ser livre, eu posso decidir ser livre, tá? Para alguns isso aqui envolve o trabalho, né? Tá numa empresa, ou tá num ambiente que já não condiz com você, já não tem mais nada a ver com você. Então a gente tem um céu que tá dando para você a oportunidade de destravar situações que vêm oprimindo a tua alma, tá? Isso pode ser tanto em família, pode ser em questões de trabalho, para alguns. Eu vou trabalhar muito esses dois temas, trabalho e família, tá? Em que você se liberta, tá bom? Que você se liberta aqui. E aí, como nós temos aqui algumas retrogradações, então a primeira que eu já trabalhei é Urano, que é Urano que está trazendo esse destravamento
Ele é o protagonista dessa alunação e que está impulsionando você a sair de um estado em que você acreditava que não tinha o que fazer, o que não era o momento, e vai ocorrer uma libertação de um ambiente. Você vai mudar, você vai se libertar, você vai seguir. É uma nova jornada emocional, psicológica e espiritual. Mas tem mais coisas que eu quero te dizer. Como eu te disse, Sagitário, nós também temos Júpiter retrógrado e Júpiter ele é o teu regente, tá? Ele tá no setor que é um setor financeiro, tá? A boa notícia é que aqui eu vejo que você tem a oportunidade de ter recurso financeiro para dar algum movimento na tua vida aí, tá? Se você tem aqui algum dinheiro para receber, se você tem algum tipo de acerto de contas, isso pode envolver temas jurídicos, tá? Aqui nós temos um céu interessante que, de alguma forma, ele te possibilita evoluir, te possibilita crescer, te possibilita ir atrás daquilo que você tem que ir para poder se libertar. E que esse tema, para alguns, pode ser um dinheiro entrando, ou pode ser um patrocínio, ou seja, uma pessoa ajudando você, dando a mão para você seguir em frente, para você realmente fazer essa mudança aí na tua vida, tá? Acredite nos milagres aí, viu, Sagitário? Para outros, aliás, para outros não. E temos um outro tema aqui. Saturno e Netuno retrógrado, que inclusive estão na casa da família, por isso que entra muito esse cenário em família. Às vezes a família, por quê? Porque você é um arrimo de família. Nossa, eu não consegui fazer uma transição profissional porque eu pago as contas, eu não posso simplesmente abrir mão do movimento aqui que eu tenho numa empresa XY, porque eu não posso, né? Eu pago conta, eu levo a família. Para outros pode ser que a família não colabora. Por quê? Porque a família tem uma maneira de pensar e que não colaborou muito com o teu processo. Mas, como eu disse, esse céu é uma bênção e você está tendo a oportunidade de curar, sanar, curar e sanar um processo kármico que está ou estava inserido na sua família, tá? Porque assim, a gente às vezes vive coisas, né, Sagitário, porque aqui você tá com um tema muito espiritual, tá? O tema aqui é muito espiritual. E esse tema, às vezes assim, a gente às vezes carrega karmas que estão inseridos na família, que vêm de antepassados ali, sabe? Todas as mulheres da família viveu tal padrão, você repete os tais padrões, sabe assim? Então, e aí a gente pensa assim, meu Deus, mas como que eu resolvo isso? Eu já fiz constelação familiar, já fiz radiestesia, já fiz isso. É que tudo tem um momento certo, né? Eu falo que essa é a parte da astrologia que é bacana. Esse é o momento. Então, se você quiser fazer qualquer procedimento espiritual, faça nesta data do dia 20, ou perto dessa data, nesta semana do dia 20, porque coisas vão se destravar aí para você e você vai curar, você vai entender, você vai ressignificar, você vai poder fluir, poder vibrar numa frequência em que isso acaba, em que isso se finda. Por quê? Porque você resolveu muitas questões dentro de você aí, tá? Então, a gente tem esse tema espiritual e pode ser também temas estruturais, né? Então, isso pode ter envolvido heranças, partilhas, questões muito difíceis de serem resolvidas, envolvendo inventário, envolvendo partilha de herança, aquela coisa, sabe aquela novela mexicana que rola há anos e que não sei o que, aquilo não se destrava, aquilo não anda, aquilo não se resolve. Então, nós temos um céu que está ajudando você a resolver tudo isso, tá? De alguma forma, você vai resolver isso. Seja esse tema se resolvendo mesmo, seja você resolvendo dele dentro de você, tá? Porque aqui nós temos um portal que fala assim, Sagitário, tá na hora de você sair disso e começar realmente a trilhar o teu caminho. Às vezes você pode estar vivendo numa casa, vivendo numa estrutura que é da família, né? Que você tá ali, né?
fala, gente, eu queria tanto morar em outro lugar, ou eu queria fazer outras coisas, mas eu não consigo, porque eu moro aqui, aqui é da família. E aí, de repente, você tem uma ideia, quer saber, eu vou vender essa casa. Vou vender isso aqui e vou embora, né? Um exemplo, tô dando um exemplo para você. Então, qual é o teu lugar? O teu lugar é você que decide, tá bom? Às vezes a gente passa por situações, né, que a gente fala, meu Deus, eu passei por tantas coisas e vivi isso, tanta coisa que eu já até me acostumei com esta prisão, né? Isso eu acho que é o pior, viu, gente? Porque enquanto você está incomodado ainda tá interessante. Mas quando a gente se acomoda numa situação, acho que aí é mais cruel. Porque aí a vida às vezes tem que dar aqueles chacoalhões assim pra gente poder seguir, né? De uma maneira diferente, porque o processo evolutivo, ele não para. Quem para somos nós que estagnamos esse processo evolutivo. E aí, eu falei também para vocês lá em outros vídeos que não é o tema principal desta previsão. O tema principal desta previsão é a força espiritual que você vai receber para poder destravar algumas coisas importantes na sua jornada, tá? E isso é espiritual. Ah, eu não acredito na espiritualidade, isso não tem nada a ver. Tá tudo certo. Cada um com a sua consciência. Mas o que eu tô vendo aqui, ele é espiritual, tá bom? Então, haverá um destravamento aí para você energético, espiritual, e que vai te libertar de tudo que eu coloquei aqui para você, tá? Mas quem já vem me seguindo, eu falei para vocês muito de avaliação com amizades, avaliação de projetos. Esse tema ainda paira aqui, tá? Mas eu já dei uma olhada nos outros gráficos, é o último período que você vai ter aí algum tipo de situação que você precisa avaliar envolvendo suas amizades, envolvendo alguns projetos específicos que você vem desenvolvendo esses projetos, né? Tem um grupo de pessoas, você desenvolve esse projeto com um grupo de pessoas, então aqui pode ter alguns temas burocráticos que precisam ser resolvidos, ou até mesmo tema financeiro ali. Então, esse grupo de pessoas ainda tá ali, não tá ainda redondinho, mas pelo que eu entendi, é o último momento desse processo aí de desgaste com esse grupo aí, tá? E o que é mais importante nesta previsão é o quanto a evolução espiritual aí interna que você vai ali poder romper com um medo ou com uma prisão, seja ela uma prisão real ou psicológica, e que você vai poder avançar, e que você vai poder seguir, e que você vai poder ser feliz, tá bom, Sagitário? Tá bom? Então, lembre-se, o sagitariano veio aqui na Terra para desenvolver uma filosofia de vida que case com a sua evolução, né? Por isso que Sagitário gosta de viajar, gosta de conhecer outras culturas, falar outras línguas, estudar, partilhar de conhecimento. Pense um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Então, espero que dê tudo certo. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.